chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Ó Senhor, neste dia, mais uma vez viemos te pedir a liberdade interior e assim dai-nos a graça de reconhecer a bondade, de sermos bons como tu és bom. Que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. O evangelho de hoje, no dia 19 de agosto, é Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã, saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é que este texto hoje te fala? A mim ele fala sobre a bondade. E por isso esta palavra me tocou mais. Este dono de negócio queria simplesmente ser bom e justo. Mas muitas vezes o mesmo acontece conosco na relação com Deus. Nós queremos que Deus meça a vida dos outros a partir da nossa medida. Muitos de nós não suportamos a misericórdia. Não suportamos que Deus seja bom. E sempre queremos carregar a tinta na condenação. É uma escolha de caminhos. Dizem que quando falamos em misericórdia, carregamos a tinta na misericórdia. Olhemos para os gestos de Jesus. Onde foi que Jesus carregou as tintas? Foi na condenação? Foi no ódio? Foi na vingança? Foi na violência? Não. Jesus aprofundou, intensificou, narrou, relatou, praticou a bondade. E ele hoje deixa um convite muito especial.
Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Assim como ele falou no evangelho de ontem. Muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. No de hoje ele diz, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Desse modo ele não está sendo injusto. Ele está sendo bom. E ele é o dono da vinha, é o dono da vida. Ele pode ser bom, como ele quiser, como ele entender, de acordo com o tamanho do seu coração, com os sentimentos que visitam seu coração. Irmãos e irmãs, por que será que nos deixamos moldar e formar pela medida do menos? Por que será que nos deixamos moldar pela medida de uma justiça que, na maioria das vezes, é uma justiça bastante complicada, porque ela tem a medida do coração humano. Ela tem a medida do coração, muitas vezes, machucado. Ela tem a medida, muitas vezes, do coração que chora, porque sofreu injustiças, porque sofreu tristezas, frustrações. E por isso, não suportamos ouvir a palavra paciência, perdão. Não suportamos ouvir a palavra misericórdia e compaixão. Na matemática do reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Por isso, na igreja, nós somos convidados ao serviço. Não importa o tempo que servimos, importa o serviço que fazemos. Não importa quando chegamos à igreja, importa que recebemos o mesmo batismo. Não importa quanto tempo que levamos na igreja, o importante é que eu seja seguidor e seguidora de Jesus Cristo e apaixonado pelo seu reino. Irmãos e irmãs, não meçamos a vida do outro com as nossas pobres medidas. Compreendamos o que se passa no coração de Cristo. Não permitamos que nada nos tire a esperança. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que nos convida à paz e à bondade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te inquieta, nada te espanta, tudo passa. Deus nunca muda. A paciência tudo alcança. Caia Deus nada lhe falta.